Boa tarde. Estreamos hoje nosso programa de Vozes da Educação Moderna. Serão transmissões ao vivo para democratizar toda a informação sobre a BNCC para todo o país. E hoje iniciamos com Ana Penido, que é diretora do Instituto Inspirare e responsável pelo portal Porvir, e que hoje vai falar sobre as 10 competências gerais. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite, Ana. Boa tarde, um prazer estar aqui. Eu vou começar contando um pouco, defendendo aqui que vocês todos leiam com atenção o capítulo introdutório da base. Na verdade, é a parte do documento, Solange, mais inovadora, mas é também aquela que traz as concepções de educação que devem orientar tanto os currículos quanto as práticas pedagógicas das escolas, das redes do Brasil inteiro. Então, eu gostaria de destacar algumas ideias, alguns conceitos que estão nessa parte do documento que são fundamentais para orientar aí o trabalho tanto realmente de concepção curricular quanto da prática efetivamente depois da implementação dessas competências gerais no cotidiano das escolas, né? A primeira ideia que tem ali é de que a educação básica no Brasil deve ter como foco o desenvolvimento integral, o desenvolvimento pleno dos estudantes. Ou seja, essa é uma ideia que já estava prevista desde a Constituição Federal de 1988, que já diz lá num dos artigos, né, que educação no Brasil é para promover o desenvolvimento global, a formação para a cidadania, para o trabalho, desenvolvimento pessoal, e a gente levou todo esse tempo para, de fato, incorporar numa referência curricular. Então, o que isso quer dizer? Que é tempo integral? De forma nenhuma. É uma educação que deve ter como foco o desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano. Ou seja, a questão intelectual, mas também o desenvolvimento físico, porque, aliás, como é que você carrega o cabeção se não tiver, né, com o corpo ali, cuidado, bem-estar, etc. e tal, que são práticas que você aprende na escola, né, também, hábitos que você vai desenvolver na escola. Mas, além do físico, a questão social, que é a sua posição, né, a sua relação com o mundo, com as questões de cidadania, a questão emocional, que tem a ver com lidar com seus sentimentos, né, saber lidar com as suas emoções e do outro, se relacionar com o outro, e também a dimensão cultural, que tem muito a ver com fruir e produzir arte e cultura, desenvolver esse aspecto mais do sensível e poder lidar também com toda essa diversidade, né, de culturas, de manifestações, de etnias, enfim, toda essa parte de pertencimento também que a cultura traz para os estudantes, né? Então, essa dimensão da educação integral ela é muito importante. Assim, o segundo aspecto fundamental que tem ali no capítulo introdutório é desse foco em competências. E aí tem muita gente que vai questionar: competência significa formar para mão de obra, para o mundo do trabalho, porque esse termo durante muito tempo foi usado com essa conotação. Mas no capítulo introdutório da base, a conotação é outra. É a ideia de que não adianta apenas desenvolver conhecimento. É preciso desenvolver, além do conhecimento, a habilidade, que seja usar esse conhecimento, saber aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana para resolver seus problemas, para ajudar a resolver os problemas do mundo. Então, conhecimento, habilidades, atitude, porque muitas vezes você até sabe das coisas, sabe fazer coisas, mas não tem aquela iniciativa, aquela atitude mesmo para botar o conhecimento a serviço ali da sua vida, etc. Então, conhecimento, habilidade, atitude e valores. E aí, nesse caso, a gente não está falando de valores familiares, de valores religiosos, estamos falando de valores universais, valores associados a direitos humanos, a direitos civis, valores associados a toda essa parte da consciência socioambiental. Então, obviamente, que aquilo que os estudantes vão fazer com conhecimentos, habilidades e as atitudes que desenvolverem tem que ser positivos para eles e para a sociedade. Daí os valores entram para justamente ajudar nessa definição do que é adequado, inadequado, ético, não ético, correto ou não correto, né?
Mas é essa ideia, então, competência é a soma dessas 4 coisas, para que a gente realmente consiga romper com essa ideia de uma educação só conteudista, fragmentada, e possa pensar realmente em tudo que a gente precisa desenvolver nesses estudantes para eles estarem preparados para enfrentar os desafios de uma vida contemporânea, de uma vida no século XXI, que demanda outros saberes e outros fazeres, né? E, por fim, a parte, digamos assim, muito orientadora, que define um pouco qual é a visão da base em relação a que seres humanos queremos formar e para construir que sociedade, que vem as 10 competências gerais. Ou seja, essas 10 competências gerais, elas devem ser a soma de tudo que se faz ao longo da educação básica. Então, tudo que a gente aprende ali, desde a educação infantil até o ensino médio, deve gerar o desenvolvimento dos estudantes nessas 10 competências que, digamos assim, é o resultado mesmo, o objetivo final dessa jornada aí, escolar. E aí essas 10 competências, né, acho que vale a gente dar um pouquinho um panorama de o que é cada uma delas, né? Então, a competência número 1, que a gente chama de conhecimento, é justamente desenvolver essa capacidade dos alunos de valorizarem e usarem o conhecimento. O conhecimento sobre o mundo físico, sobre o mundo social, ambiental, digital, para que eles possam entender melhor a realidade, para que eles possam também intervir nessa realidade e, ao mesmo tempo, que eles possam aprender a vida toda. Porque hoje a gente sabe que não adianta a gente aprender ali o que está na escola e depois deixar para lá, concluir os estudos, né? Não existe mais essa ideia de que a gente conclui os estudos. Então é preciso desenvolver essa capacidade dos alunos de aprenderem para a vida toda. A competência 2 tem a ver com pensamento científico, crítico e criativo. É essa capacidade deles realmente poderem ter a curiosidade de investigar a realidade, investigar os fenômenos, as coisas da vida, mas sempre com essa possibilidade de questionar, de ter essa criticidade para não simplesmente absorver o conhecimento como ele vem a partir da investigação, mas está sempre problematizando. Por quê? Né? Essas perguntas filosóficas são tão importantes para a gente realmente compreender de forma mais contundente aquilo que está se passando, né? E, ao mesmo tempo, a ideia da criatividade que entra aí como essa possibilidade de, ok, eu investiguei, eu pude ter um olhar mais crítico sobre o mundo, mas também eu tenho que ser capaz de criar coisas novas, de criar soluções para os problemas que eu identifico, que eu investigo, né? Criar novas ideias, novos produtos, novas relações, enfim, de ser realmente, de usar mesmo essa capacidade criativa para fazer, mais uma vez, contribuições positivas. Aí vem a capacidade, a competência 3, que é do repertório cultural, que é essa capacidade dos estudantes de fruírem e também de produzirem arte e cultura. A gente sabe que arte e cultura trazem essa dimensão do abstrato, né, do pensamento abstrato, mas também da sensibilidade, do sentimento de pertencimento, da gente se apropriar das manifestações da cultura, das nossas raízes, para também depois transitar por outros universos de outras culturas e com abertura, né, a essa diversidade. Aí a gente tem a competência 4, que é a da comunicação, que é algo que é hoje muito demandado pela sociedade, né? A gente está com muito problema, excesso e, ao mesmo tempo, muitos problemas de comunicação, né? Então, essa competência fala dessa capacidade das pessoas se comunicarem, dialogarem em múltiplas linguagens e plataformas para poderem promover entendimento mútuo. O que isso quer dizer? Que a gente precisa saber aprender, inclusive na escola onde a gente convive com tantas pessoas, aprender a escutar, a dialogar, a expressar nossos sentimentos, nossas ideias, nossas opiniões, mas sempre com essa possibilidade de mediar relações, né? Que a comunicação não seja só para a gente emitir as nossas próprias ideias e opiniões, mas que a gente possa também ter a escuta e o acolhimento para a opinião dos outros.
E aí a gente vai para a competência 5, que é da cultura digital, que tem a ver com essa capacidade dos estudantes de compreenderem esse mundo hoje digital, mediado pelas tecnologias, mas além de compreenderem, fazerem uso ético, significativo, reflexivo dessas tecnologias. Tanto para se comunicar, buscar informação, como também para criar soluções, para serem autores, né, para se empoderarem mesmo, porque hoje quem não tem acesso à tecnologia acaba ficando excluído dos processos sociais, políticos, econômicos, né? E aí a gente vai para a competência 6, que ela fala de trabalho e projeto de vida. E aí a gente já fica pensando, então para ajudar os estudantes a pensarem o que querem ser quando crescer? Não é isso. A dimensão é muito mais de oferecer oportunidade para esses estudantes começarem a pensar sobre, sabe aquela coisa, quem sou e para onde eu vou? Né? Que pessoa eu quero ser? E para que eu possa conquistar os meus sonhos, realizar as minhas aspirações, o que eu preciso ter? Eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso saber lidar com as frustrações, né? Eu preciso realmente me planejar, até para estudar eu preciso me organizar. E, ao mesmo tempo, para pensar o que seriam essas profissões do futuro, como é que é esse mundo do trabalho e como é que eu vou me familiarizando com isso até e me preparando já no ensino médio mais para essa área aí da vida que também é importante. Aí a gente vai para a competência 7, que é da argumentação, que é essa capacidade dos estudantes defenderem suas ideias e opiniões, mas com base em evidências, em dados, né? Não é aquela coisa de vou defender porque eu acho que é assim, ou porque alguém me disse que é assim. É como que realmente eu consigo respaldar aquilo que eu defendo, e mais do que respaldar, que eu possa negociar, que eu possa resolver ali conflitos de opiniões controversas, diferentes, né, que eu possa discutir, mas sem levar isso para um lado pessoal, sem que isso vire motivo de briga, de disputa, e que também essas opiniões sejam todas respaldadas por ética, direitos humanos, né? Não é que eu vou sair por aí emitindo opiniões que vão ser destrutivas ou perniciosas para outras pessoas. E aí a gente vai para o núcleo último, são as 3 últimas competências, que elas têm um foco mais voltado para o socioemocional. Então, a gente tem a competência 8, que é o autoconhecimento e autocuidado, que tem muito a ver com permitir que esses estudantes, ao longo da educação básica, possam realmente se conhecer melhor, entender quais são as suas fragilidades, suas potências, poder, inclusive, se predispor a desenvolver aquilo que neles ainda não é tão assim, fortalecido, né? Que eles possam ganhar autoestima, autoconfiança, que eles possam também, no âmbito do autocuidado, pensar sobre a sua saúde, seu bem-estar. Então, como desenvolver hábitos e práticas que realmente façam com que eles se afastem de situações de risco, vivam a vida mais saudável, mais salutar. E aí a gente vai para a competência 9, né? Se a 8 sou eu comigo mesmo, meu autoconhecimento, meu autocuidado, a 9 sou eu com o outro, que é a empatia e a colaboração. Essa capacidade de eu considerar o ponto de vista, os sentimentos do outro, né? De eu poder me solidarizar com o outro e, ao mesmo tempo, saber cooperar. Como é que a gente constrói coisas juntos, como é que eu posso te ajudar e, ao mesmo tempo, saber buscar ajuda, trabalhar em equipe. E aí a gente vai para a 10ª e última competência, responsabilidade e cidadania, que aí tem a ver com a minha relação com o mundo, né? Como é que a gente desenvolve a capacidade desses estudantes compreenderem as questões, né, as grandes questões sociais, políticas, econômicas, os grandes temas da humanidade e poderem agir diante disso com autonomia, com capacidade de tomar decisões balizadas e fazer diferença no mundo. Ser um agente mesmo de transformação, principalmente dessas questões socioambientais aí, que são tão desafiadoras no momento atual. Então, assim, são 10 competências incríveis e absolutamente necessárias no mundo de hoje. Falam não só de, digamos assim,
desafios que a gente tem crônicos para melhorar a qualidade da educação no Brasil, mas apontam, né, para que educação a gente tem que oferecer para, de fato, preparar os alunos que estão na escola hoje, ou que estão entrando na escola, para lidar com aqueles desafios que eles vão enfrentar na vida adulta deles daqui a 10, 15 anos, quem sabe como é que o mundo estará até lá. Então, não adianta a gente simplesmente oferecer conteúdos para eles, conhecimentos para eles, porque talvez tudo isso daqui a 10 anos esteja totalmente defasado, mas se a gente desenvolve capacidade, eles vão sempre estar prontos para se adaptar às mudanças que acontecem e buscar o conhecimento e as habilidades que eles precisam para dar conta dos novos desafios que aparecerem. Uhum. Bom, bem bacana essa geral que você deu para a gente. Você contando um pouquinho dessas competências gerais, me vem uma pergunta enquanto a gente aguarda. Aliás, vocês podem participar a qualquer momento aqui, interagir com a gente com perguntas que estou aqui acompanhando. Mas acho que uma grande preocupação é como que você traduz isso, como você faz essa transposição para o seu componente curricular, para essa sala de aula. Porque são competências que têm que permear todo o currículo, tem que estar em todos os segmentos, inclusive com o ensino médio que ainda está para ser homologada, mas tem que estar em todos os segmentos, tem que estar em todos os componentes, mas tem que fazer parte da cultura da escola como um todo, né? Do porteiro ao diretor, todo mundo está envolvido com essas competências gerais. Conta um pouquinho como você acha que isso chega na sala de aula, como você traduz isso para que o professor... Porque essas competências não é que eram alheias à escola, né? Não é que... Agora, o que a base faz é sistematizar e tornar ela, porque o pacote é para que você possa trabalhar sistematicamente, possa avaliar e intervir no processo. Como você acha que isso se traduz na sala de aula? Como fica bem prático? Então, acho que o primeiro passo é, de fato, a gente garantir que elas estejam presentes nos currículos das redes e das escolas, né? Lá no projeto pedagógico também. Ou seja, ela não pode ser aquela coisa para inglês ver num capítulo, num documento curricular lá que o MEC homologou. Né? Tem que ser, de fato, traduzido ali. E quando vai para o currículo, é até importante que redes e escolas possam articular melhor o que está nas habilidades dos componentes curriculares com essas outras aprendizagens que são mais ligadas a essas competências gerais. Então, a ideia não é que você tenha uma aula específica para isso, necessariamente, ou que você trabalhe isso dissociado do português, da língua da língua inglesa ou da matemática, das ciências humanas, das ciências da natureza. Então, a ideia é que realmente você aproveite o que o componente curricular já traz de gancho e possa articular as coisas. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com aulas de outro idioma, né, de língua inglesa, ou quem sabe, por opção da escola, ela até opte por um segundo idioma, que isso possa ser um espaço para trabalhar a diversidade cultural, para trabalhar a questão da autoconfiança de como é que você se comportaria num país diferente do seu, onde você não conhece as pessoas, enfim, que você possa simular situações, por exemplo, dessa natureza. Se você está trabalhando, por exemplo, a questão dos gêneros literários, que você possa utilizar, por exemplo, muitos deles para expressar suas ideias e seus sentimentos, que às vezes, né, para falar sobre a sua própria identidade. Então, que bacana escrever uma carta para você mesmo sobre as coisas que você gostaria de melhorar em você. Enfim, tem uma série de coisas que dá para articular. Por exemplo, a parte da colaboração é algo que é fundamental que se promovam trabalhos em equipe. Mas o que acontece hoje é que você faz o trabalho em equipe, mas os alunos apresentam um projeto e você não sabe como foi o processo do trabalho em equipe. O processo do trabalho em equipe é tão importante quanto o resultado do trabalho em equipe. Porque será que eles colaboraram? Será que eles brigaram? Será que um mandou mais no outro? Será que um simplesmente se eximiu, se encostou e deixou que os outros trabalhassem por ele? Como é que foi a colaboração? Então, são outras preocupações que têm que surgir, como você falou, de uma maneira intencional. Não intuitiva ou pela sensibilidade de um professor, de outro, ou de uma escola de outra, mas como algo que é relevante de fato para você formar as pessoas para os desafios que estão aí.
Então, exige mesmo uma sistemática. E aí isso vai implicar em uma série de coisas, né? É preciso pensar em práticas pedagógicas que permitam que essas outras competências sejam trabalhadas junto com as habilidades curriculares. É preciso criar um ambiente escolar que seja favorável a isso, porque muitas dessas coisas são aprendidas na relação. Então, assim, você vai falar de cidadania e a escola tem uma gestão autoritária, opa, como é que você vai exercitar a cidadania se a escola é autoritária? Né? Você vai falar de empatia e o professor não é empático? Então, não dá. Então, realmente tem mudanças importantes a serem feitas de cultura, de ambiente e de práticas, tanto dos professores quanto dos gestores escolares, enfim, de todos os envolvidos ali, até a família, né? Vai precisar se envolver realmente de forma mais contundente, porque muitas dessas competências são bola dividida, né? A escola desenvolve, mas a família tem uma grande responsabilidade também sobre elas. Então, vamos conversar melhor, família, escola, para ver como é que a gente trabalha isso de uma maneira mais harmônica? Pensando até um pouco, você está falando como você implanta, né? Porque você tem uma sistematização que precisa acontecer e precisa acontecer de uma maneira organizada. Como que você imagina que é a implantação na escola, esses ciclos para iniciar a revisão do projeto político-pedagógico, do projeto educativo da escola, a implantação, o planejamento, a organização, porque essas competências têm que estar, não pode ser pensadas ou planejadas de maneira isolada, elas têm que estar pensadas no coletivo. Como que você imagina que possa acontecer, o que você já tem visto em termos de estudo que possa ser feito com relação a essa implantação? A primeira coisa é que tudo isso tem que ser muito bem cuidado, né? Não pode ser negligenciado em nenhum momento. Então, assim, a construção do próprio projeto político-pedagógico ou do currículo, ela tem que ser colaborativa. Porque se alguém, num gabinete, resolver e disser aos outros, agora vocês vão implementar, não vai funcionar. Então, é parte do processo de convencimento, de incorporação e formação, a própria participação na elaboração desses documentos orientadores da escola. Não só dos professores, de modo geral, mas os próprios estudantes, para eles entenderem o que vai mudar, o que isso significa, por que isso é importante para a vida deles. Aliás, eles são os primeiros a perceber a importância dessas coisas, eles até têm demandado muito, né? A outra questão é, de fato, que se possa fazer um planejamento que não reserve essa responsabilidade das competências gerais para, por exemplo, a orientação educacional. Ou para alguém, um consultor de fora que vai comprar um pacote específico e vai implantar um tempo especial dentro da escola para trabalhar tudo isso. Isso realmente precisa ser fruto de um planejamento coletivo. É o corpo, né, a equipe docente que vai ser responsável pela implantação dessas competências gerais. Até porque isso vai ser feito na soma dos vários componentes curriculares, né? Então, algumas coisas vão ser trabalhadas ali pelo professor de matemática, outras pela educação física, outras pela professora de ciências da natureza. Então, como é que se combina isso? Porque, em relação aos componentes curriculares, todo mundo sabe qual é o seu pedaço. Mas as competências gerais são pedaço de todo mundo. Então, precisa redividir, replanejar, né? Repensar como é, quem fica com o quê. Quem, às vezes, não é só o componente curricular que vai dizer isso. Às vezes é até o próprio perfil do professor. Então, se tem um professor que tem uma vocação para trabalhar mais cidadania, de repente ele pode trazer mais para si essa responsabilidade. Se tem um professor que é mais das relações humanas, empatia, colaboração, ele também pode ter, digamos, um protagonismo maior no desenvolvimento dessa habilidade. Então, vai depender muito de um arranjo que a própria ali equipe de professores, com o apoio da coordenação pedagógica, vai fazer. E aí, obviamente, é importante repensar as práticas pedagógicas também de uma forma participativa. Porque é aquilo que a gente sabe, né? Não adianta chegar lá com um bocado de práticas pré-estabelecidas, planos de aula, tudo muito bonito, muita receitinha. Se o cara não acredita naquilo, né? Se o professor não comprou a ideia, se ele não está realmente seguro para fazer,
ele pode até fazer alguma coisa ali, mas não vai chegar no resultado que se espera. Então, a gente tem defendido muito essa ideia de que se possam fazer oficinas de construção de práticas mesmo. Então, vamos trabalhar aqui essa competência argumentação. Quais são os professores que têm vocação e que seu componente curricular ajuda nisso? Vamos juntar aqui, vamos pensar em práticas, inclusive juntando aí uma certa interdisciplinaridade, né, para fazer isso. Vamos pensar num projeto aqui para trabalhar essas questões de cidadania e responsabilidade. Vamos pensar algumas atividades aqui para trabalhar autoconhecimento e autocuidado. Então, poder os próprios professores, claro, com subsídios de referências, mas eles irem criando coisas e até compartilhando, né? Professores de uma escola compartilhando com outras e se inspirando uns aos outros, porque é novo para todo mundo. Agora, a gente sabe que tem muita gente que já faz essas coisas. A gente já falou aqui, né, de forma intuitiva, de forma menos sistematizada. Então, vamos também mapear o que já tem por aí, que pode ser utilizado e pode ser até usado de uma forma mais sistemática, mais organizada aí no dia a dia da escola para dar conta desses novos desafios. Até estou pensando quando você está falando exatamente nisso. Essa educação integral, ela já vem com algumas iniciativas, porque ela já era uma demanda da sociedade, não é porque a base lançou agora. Algumas iniciativas já caminhavam para essa perspectiva. Você tem em mente alguma experiência que você possa compartilhar? Porque eu acredito que essa parte de formação de professores, a gente aprende muito na colaboração, né? Sem dúvida nenhuma, porque nem a formação inicial, nem a continuada dão conta de tudo. A colaboração ajuda muito a gente evitar cabeçadas e erros, a gente aprende com o outro e a gente caminha muito com isso. Você conhece alguma experiência isolada, não necessariamente com a base, porque ela é muito recente, mas alguma experiência que já caminhe nesse sentido? Olha, o MEC e o Instituto Península acabaram de lançar uma plataforma que tem 40 experiências que trabalham com as 10 competências gerais. Então, são casos identificados em várias dessas premiações para professores do Brasil, principalmente, né, que eles foram lá resgatar, que não eram necessariamente prêmios para isso, mas que as práticas premiadas tinham esse componente já muito fortemente. Então, é uma primeira plataforma que pode ajudar. A gente tem também a própria plataforma educaçãointegral.org.br, que é uma plataforma também gratuita, feita aí por um conjunto de ONGs, que tem várias práticas para trabalhar essas competências gerais. Agora, uma coisa que eu acho que é super importante aí nesse aspecto é entender assim, isso que você falou da demanda é muito real. E a gente tem visto que as famílias também, por conta de tantas questões que têm acontecido com as crianças, adolescentes e jovens de hoje, né? Depressão, bulimia, bullying, obesidade, uma série de coisas, essa questão mesmo da relação com álcool, drogas, que as famílias precisam e demandam cada vez mais que a escola também dê um passo à frente, né? Que possa trabalhar essas outras questões de uma maneira mais sistemática, porque muitas vezes não está adiantando ter tanto conhecimento só intelectual se a gente não consegue lidar com os outros desafios que a vida traz. E os meninos estão tropeçando na vida por conta disso. Aliás, vale dizer que não só os meninos. Nós também, né? Nós adultos também estamos passando por muitas dificuldades, inclusive como sociedade, né? Muitas dessas coisas que a gente quer desenvolver nessas novas gerações a partir das 10 competências gerais são coisas que nos faltam enquanto seres humanos, né? Então, essa falta de entendimento mútuo, essas questões de corrupção e crise ética, a falta, muitas vezes, de uma participação mais ativa nas questões coletivas, essa argumentação muito rasteira, né, de opiniões muito sem embasamento. Tudo isso são problemas hoje do mundo, que a gente só vai resolver se a gente preparar as novas gerações para lidarem melhor com todas essas questões. Então, de fato, temos esse desafio e não podemos mais nos furtar de enfrentá-los, né?
por mais que isso signifique a gente ter que mudar muita coisa do nosso dia a dia escolar. Nessa perspectiva de colaboração, como educadora também andei lendo muita coisa e tentando entender um pouco de tudo para a gente poder fazer trocas, e me deparei com um documento que chama Dimensões e Subdimensões das Competências Gerais, que está no site do movimento Todos pela Base, mas que eu sei que você está à frente disso, desse documento, e que eu achei ele de um primor, então já parabenizo. E ele traz muito concretamente para ajudar esse professor na prática. Conta um pouquinho para a gente desse documento, por favor. Então, eu faço parte do movimento Pela Base desde o início, em 2014. Então, é um grupo de organizações e pessoas da sociedade civil, do CONSED, Undime, Conselho Nacional de Educação, que desde esse tempo, então, começaram a entender aí a relevância de se construir uma base curricular para o país, até para reduzir questões de iniquidade, melhorar a qualidade e tudo mais. E um grupo dentro desse movimento sempre teve essa preocupação de conectar a base com as demandas e os currículos contemporâneos. Ou seja, que a base pudesse ter essa visão mesmo mais de longo prazo. E a gente, então, trabalhou muito para subsidiar o MEC na construção das competências gerais. Mas agora, na hora da implementação, a gente disse, opa, essas competências gerais são 10 grandes parágrafos. Como é que a gente vai dar materialidade a isso, né? Então, a gente chamou a equipe do Center for Curriculum Redesign. Eles são especialistas nesses currículos mais ligados ao século XXI, socioemocional, etc. E eles nos ajudaram, então, a pegar cada uma das 10 competências e poder entender quais as dimensões e subdimensões que cada uma delas traz, até chegar no ponto de quais são as aprendizagens que a gente precisa garantir para que realmente os estudantes desenvolvam cada competência daquelas. E a gente conseguiu, além de entender cada aprendizagem, lançar isso na progressão, ou seja, até o 3º ano do ensino fundamental, o que ele precisa desenvolver em relação a cada aprendizagem. Depois até o 6º ano, até o 9º e até o 3º do ensino médio. Então essa é a ideia da gente oferecer essa aprendizagem, inclusive para cada etapa, para que seja mais fácil esse planejamento que a escola tem que fazer. Esse documento é gratuito, qualquer um pode usar à vontade, não precisa nem citar a fonte, é para ser realmente um material a serviço aí desse processo de implementação, e ele está disponível no bit, né, bit.ly, competências gerais BNCC. Então é fácil de achar. Se precisar qualquer coisa, está tanto no Movimento Pela Base quanto no porvir.org. Ok, muito bem. E por falar nesse documento, a gente entra num outro capítulo que também é complicado, porque é a avaliação. Porque quando a gente fala das competências gerais, na hora que você sistematiza, planeja, você tem que organizar estratégias e tem que avaliar para poder intervir no processo caso não esteja acontecendo. Conta um pouquinho como você tem visto, que tem falado sobre a avaliação dessas competências. Então, esse é um dos, digamos assim, dos aspectos mais sensíveis, porque como é que você avalia essas coisas que às vezes são tão pessoais, né? Como autoconhecimento, autocuidado, e a ideia nunca pode ser avaliar para dar uma nota, ou para dizer que você é melhor do que você se autoconhece melhor do que o outro, né? Não pode ter ranking dessas coisas. É muito você ir observando cada um, como é que cada pessoa evolui em relação a si mesma, né? De onde eu parto e onde eu consigo chegar em relação a cada uma dessas coisas no meu esforço pessoal e também no meu ritmo, né? Do meu jeito, com muita delicadeza para a gente não estigmatizar. Esse aqui é o não empático, né? Não, pelo amor de Deus, não é por aí que a gente tem que caminhar. Então, é muito importante também a gente entender que não vai ser através dos instrumentos tradicionais de avaliação. Você não vai ter uma prova para testar se o menino é criativo ou não é criativo. Opa, não é por aí. Então, eu tenho sugerido muito que as escolas comecem a pensar, antes de
desse pensamento sobre avaliações externas e tudo mais, que as escolas comecem a pensar em processos, por exemplo, de autoavaliação, de observação do professor, de avaliação entre pares, de feedback, né? O professor ser capaz de dar devolutiva para os alunos. Tem muitas escolas no mundo criando processos de mentoria, que são muito para isso, para você ir observando como os alunos estão se desenvolvendo nessas outras questões, nessas competências gerais, e poder ir orientando o aluno, não dizendo, agora você tem que desenvolver isso ou aquilo, mas fazendo perguntas e criando espaços e tempos para o próprio aluno refletir sobre as suas dificuldades, sobre as suas aspirações, sobre como ele deve, né, o que ele pretende fazer para ser uma pessoa melhor, né, resolver algumas questões que ele tem que ainda são questões que impedem ele de conquistar o que ele quer. Então, muito desse processo de diálogo e, inclusive, eu tenho defendido muito que o próprio conselho de classe, que hoje é muito subestimado dentro da escola, é só utilizado de uma forma muito instrumental, né? Passa ou não passa, ganha meio ponto ou não ganha, para ser um espaço em que os professores daquela turma podem conjuntamente avaliar como é que eles estão em relação a essas competências gerais, porque, inclusive, conjuntamente tem um olhar mais rico. Porque o professor de matemática talvez tenha um olhar para um aluno que é diferente do professor de artes, por exemplo, né? E no conselho de classe ter ainda os alunos representantes de turma, porque o olhar do colega também é diferente do olhar do professor, né? Ali talvez em frente ao professor ele não consiga demonstrar tudo que ele sabe, toda a potência que ele tem, e talvez na intimidade com os amigos ele consiga demonstrar isso de uma maneira mais explícita. Então o conselho de classe é um super fórum para uma avaliação, muito mais de acompanhamento, né, de, como você falou, assegurar que eles de fato estejam desenvolvendo essas competências e poder intervir para que esses direitos, porque são direitos, sejam garantidos. Ainda no capítulo avaliação, porque aí a gente vai da sala de aula para avaliações de larga escala, que está previsto uma reformulação óbvia. O PISA já tem olhado para isso, introduzido competências socioemocionais, vai introduzir criatividade, avaliações que estão dentro desse âmbito. Mas a gente ainda tem uma questão cultural, tanto de pais, de professores, porque tem uma resposta de processos seletivos que são muito voltados solamente para o cognitivo, né? Então, a perspectiva de como que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de avaliações de larga escala e de avaliação da qualidade da educação. O que a gente sabe é aquilo que não é medido também muitas vezes não é feito. Não é trabalhado. Não é? Então, a gente precisa, de fato, ter uma valorização dessas questões, dessas competências gerais, tanto quanto a gente valoriza a aquisição das habilidades nos componentes curriculares, né? Então, de fato, a mudança no sistema de avaliação vai ser importantíssima para chancelar, validar o que está ali naquele capítulo introdutório. Senão, mais uma vez, vai ser uma decoração, tudo muito lindo, a gente acha muito bonito, mas vamos aqui cuidar do que o Enem pede, né? Então, é preciso essa mudança profunda aí do sistema de avaliação. Agora, entendendo que os sistemas de avaliação externos, né, eles precisam ter esse cuidado de que estão avaliando o sistema e não necessariamente o aluno, né, que isso é uma coisa importante, e ao mesmo tempo que na hora de, por exemplo, uma entrada num curso de ensino superior, ou uma entrada numa possibilidade de educação profissional, de um curso técnico, seja lá o que for, até de um trabalho posterior à escola, que realmente você possa, de alguma forma, referendar o tanto que esse aluno se desenvolveu. Uma das formas que a gente, inclusive, sugere também para validar esse aprendizado do aluno nessas competências gerais é voltar àquela ideia de portfólio que a educação infantil faz tão bem. Porque muitas vezes esse aluno é líder de classe, é presidente de grêmio, desenvolve projetos sociais, realiza feiras de ciências e nada disso vai para o histórico escolar dele. O histórico escolar dele tem notas frias.
E toda essa vivência que ele tem e todas essas outras capacidades que ele demonstra precisam ser reconhecidas também. Então, essa é uma das formas da gente, inclusive na hora de uma entrada e até no próprio ensino superior, que essas coisas do currículo escolar dele possam ser analisadas, né, consideradas. Temos a participação de uma pergunta que veio pela web, que ela toca no assunto da questão como ajudar as famílias a entender esse processo. Porque você até comentou que as famílias já demandam isso, que não responde mais. Mas eles também estão um pouquinho perdidos. O que é o papel da escola, o que é o papel das famílias, como que isso acontece e como se tem algum material de apresentação feito especificamente para ajudar essa formação e esse acompanhamento com as famílias. Não conheço nenhum material já sobre isso, mas é uma boa ideia. Vou pegar essa ideia, vou ver se a gente consegue ajudar a desenvolver. Mas eu acho que é fundamental essa conversa com as famílias e com a sociedade brasileira de modo geral. Sabe? Acho que realmente a gente está todo mundo muito confuso, e não é só no Brasil, é no mundo, sobre o que é a educação que a gente precisa oferecer para os estudantes de hoje. A gente ainda está muito, ao mesmo tempo que os pais querem uma escola que seja acolhedora, que trabalhe essas questões socioemocionais, ao mesmo tempo ele quer a escola que prepare para o vestibular, para o Enem, etc. e tal. Então, tem um conflito que precisa ser melhor resolvido, né? Não só na cabeça das pessoas, mas inclusive de você qualificar a própria demanda social para que a oferta também, né? Para que as escolas tenham clareza do que é esperado delas. Porque muitas vezes a escola fica meio nessa coisa esquizofrênica. É para oferecer o que no final das contas? Né? O que o pai está me pedindo? O que o estudante está querendo? O que a sociedade está me demandando? Então, eu acho que é uma discussão que vale a pena o MEC, organizações como Todos pela Educação, a própria mídia, né, fazerem para a gente poder ter uma visão mais contemporânea mesmo do que deve ser a escola. Volto a dizer, essa é uma discussão que está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. E pode começar pela conversa com as próprias famílias em cada escola, né? De eles entenderem o que são essas 10 competências gerais e como a escola pretende trabalhá-las e como também a escola espera que a família seja contribuinte, colaboradora desse trabalho, né? Então, qual é que é o papel? Eu acho que esse combinado entre escola e família é bem bacana de ser feito de uma maneira participativa. Necessário, né? É fundamental. Essa é a pergunta da V. Araújo, e agora tem uma da Dilneide Rodrigues, que ela fala de como lidar na escola pública, inserir a proposta de ensino híbrido. Imagino que as questões mais instrumentais, logísticas para a implantação de algumas questões que envolvem até a cultura digital, que apesar de não ser limitada ao uso só de recursos, passa pelos recursos, obviamente. Sem dúvida, quer dizer, quando a gente vai analisar os componentes, as subdimensões que estão dentro da competência 5 da cultura digital, a gente tem ali a capacidade dos estudantes usarem a tecnologia, mas tem a própria questão do pensamento computacional para os estudantes entenderem como é que esse negócio de algoritmo, né? Que você entra no Google, faz uma busca e daqui a pouco ele está lhe oferecendo várias coisas relacionadas àquela busca. Os estudantes precisam entender qual é essa lógica da engenharia por trás de todos esses processos digitais. E, ao mesmo tempo, precisam entender qual é o impacto dessa cultura digital? O que é adequado, inadequado, ético, antiético neste mundo digital? São discussões fundamentais da escola fazer e, obviamente, sem computador fica uma coisa meio... Vamos discutir na teoria, a gente precisa usar para a gente, inclusive, aprender melhor como usar, né? Então, é fundamental a gente pensar em que propósitos pedagógicos a escola precisa desenvolver relacionada a essa competência, para que, inclusive, a partir de um objetivo pedagógico claro, a escola possa pensar tanto em práticas pedagógicas quanto na infraestrutura necessária para dar conta desse objetivo. O que acontece geralmente é que a escola começa a comprar o computador, depois ela começa a formar o professor para usar, e só depois é que ela vai pensar no que ela mesmo que ela queria com isso. Então, é sempre o processo inverso. A gente precisa partir sempre de uma lógica do que eu quero com isso. Que objetivos eu quero alcançar.
Acho que quando os objetivos estiverem claros e a gente estiver mais familiarizado com o uso de tecnologia no processo educativo, que ela fala do ensino híbrido, né? Online, offline, com tecnologia, sem tecnologia de forma harmonizada, articulada, aí a gente vai conseguir dar conta de fazer muito mais coisa do que hoje a gente já conseguiu fazer. Eu ainda vejo muitos tablets meio jogados pelos cantos, muito agora laboratório maker ocioso, porque ainda está todo mundo meio sem saber, mas o que é mesmo que eu faço com tudo isso. Com tudo isso. Eu acho que até tem um pouco a ver com o que você está falando agora. Tem uma pergunta sobre como conciliar a autoavaliação e o processo de avaliação interno quando eles são muito diferentes. E tem a ver um pouquinho com a intenção pedagógica, né? O que você quer com aquilo, que objetivo que você tem. E, obviamente, quando elas são disso, parece que tem alguma coisa acontecendo de errado aí, porque ela tem que estar conversando, tem que estar conciliada, né? Em tese, os indicadores que você está avaliando deveriam ser os mesmos, né? Então, se você quer desenvolver essas competências gerais, quais são as aprendizagens, quais são, de fato, as competências ali no granulado que você precisa garantir que o aluno desenvolva, e você precisa saber dessas competências. Pela opinião dele, ele acha que ele desenvolveu? Pela observação do professor, o professor acha que ele desenvolveu, quer dizer, deveria estar todo mundo avaliando a mesma coisa. Agora, quando há diferença muito de ponto de vista, aí eu acho que a gente precisa entender melhor qual é esse distanciamento, porque quando professor e aluno estão próximos, tem uma relação sólida, de confiança, quando o professor conhece o aluno e o aluno tem a oportunidade de se conhecer, de fato, no processo educativo, não deveria ser tão dispar assim, né? Realmente deveria ser uma coisa que um complementa o outro traz um certo ponto de vista que complementa, mas não é totalmente diferente do outro. Ok. Acho que aí tem a ver também com a formação de professor, né? Porque o professor tem que desenvolver competências também em si. Né? E falo também como professora, a gente não teve uma formação inicial dentro dessa perspectiva, a gente vai aprendendo como fazer, e aí a gente se depara com competências que tem que desenvolver nos alunos e no próprio professor, né? Então, fala um pouquinho dessa formação de professores que tem que caminhar tanto para a implantação da base, mas como uma formação raiz, né? Uma formação anterior. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você, professor, essa é uma ótima oportunidade. Porque acho que devem ter muitas dessas competências que você queria ter desenvolvido quando estava na escola e que te fazem muita falta hoje. Tanto na sua vida pessoal, familiar, na sua vida profissional, na sua vida enquanto cidadão. Então tá aí uma ótima oportunidade para você aprender junto com seus alunos, né? Mas sem dúvida é uma outra formação. É uma formação que tem que ter um foco mais pessoal, social e profissional, né? Não pode estar só centrado na técnica pedagógica, ali no fazer pedagógico. Tem que ter muito do professor se colocar nessa situação, né? O que significa ser empático ou não ser empático? O que significa saber se comunicar ou não? O que significa ser criativo ou não, né? Muitas vezes ele não vai, e nem é para todo mundo virar expert nessas coisas, né? É para a gente chegar no máximo da nossa potência. O que a gente quer dos nossos alunos e o que a gente quer de nós mesmos? Que a gente consiga chegar ao máximo do potencial que a gente tem, né? Então, o professor passar por essa situação é muito bacana para ele ajudar o seu aluno, também entender as dificuldades que seu aluno tem. Mas principalmente aquilo que eu falo. Sem exemplo, não tem o desenvolvimento dessas competências, porque vai ficar realmente confuso, uma dupla mensagem na cabeça do aluno. Então, você diz para eu ser desse jeito, mas você é de outro jeito. Então, vai exigir essa autocrítica e essa autorreflexão e autodesenvolvimento do próprio professor. E aí, tem uma parte que os programas de formação inicial precisam contemplar, que os programas de formação continuada, principalmente, precisam desenvolver atividades que promovam isso, mas tem uma disponibilidade que é do professor também, né? Se ele não se disponibilizar a se rever, a se repensar, a se disponibilizar também a desenvolver isso no seu aluno, não tem formação que faça milagre, né? Então tem que ter ali uma via de mão dupla. Outra coisa que tem aparecido é a discussão do tempo,
né? Porque ele se reorganiza, a organização do tempo muda o seu significado quando a gente está falando dessas propostas, tanto em estrutura de tempos de aulas, quanto em tempos o que você dedica, porque é uma ideia de que você tem que colocar mais coisas, e não é né? É ou, né? É uma outra estrutura. Então, a preocupação de que, obviamente, uma educação integral não é em tempo integral, mas que seria ótimo que fosse em tempo integral para poder desenvolver todas as competências na sua plenitude, porque isso demanda tempo, porque são outras relações, outras observações, outras estratégias que demandam mais tempo, mas um tempo de qualidade, né? Uma outra perspectiva. Acho que você já até respondeu a pergunta, acho que é isso mesmo. Tanto é que muitos dos principais casos de quem está trabalhando bem essas competências gerais já são escolas de tempo estendido, né? São escolas de tempo integral. Elas têm essa possibilidade de fazer práticas pedagógicas que associam as duas coisas, né? Do componente curricular mais essas outras competências. Elas têm condição até de infraestrutura, às vezes, mais favoráveis a esse trabalho. Mas a gente precisa entender como é que isso mesmo, a gente reorganiza os tempos que a gente tem. Porque já que está lá na lei, né, a base é uma normativa e a gente vai precisar dar conta dessa educação integral mesmo no tempo parcial, a gente vai ter que entender como que a gente abre um pouco mão de alguns conteúdos aos quais a gente é muito apegados, para abrir aí essa janela para trabalhar outras questões. Mas mudando atitude, mudando prática pedagógica, a gente já consegue facilitar essa conciliação. Agora, se tiver mais tempo, melhor ainda. Melhor. E também tem o tempo de implantação, né? Tem o tempo, o que prevê o documento é que, obrigatoriamente, em 2020, para fundamental, né? Para o ensino fundamental. Portanto, a gente tem um caminhar agora, neste ano e no outro ano, de adaptação e implantação. De um processo que demanda tempo e que talvez seja mais importante entender o processo e se organizar do que implantar com urgência, certo? Acho que a urgência nesse caso é muito arriscada. É claro que ter até o fim do ano um esboço de currículo para o ano que vem ter uma orientação maior até de como começar a implementação é interessante. Mas, assim, nada vai justificar atropelar o processo. Porque se os professores não estiverem no barco, se as famílias não estiverem sensibilizadas, se os alunos não estiverem motivados, não vai adiantar. Vai ser um currículo no papel que não vai ser implementado na prática. A implementação exige mobilização social, exige convencimento, exige formação, qualificação das pessoas, exige repensar toda a organização da escola, os materiais pedagógicos. Isso leva tempo. E a gente sabe que mudança é mudança cultural também. E mudança cultural não acontece por decreto. Não acontece de uma hora para outra. Não é uma formação que vai dar conta disso. Então, a gente sabe que, mesmo que a gente queira que em 2020 as coisas já estejam bem encaminhadas, mas a gente vai ter um tempo de decantação de tudo isso, né? O que é importante, a gente está atento. A gente está trabalhando por esse processo, né? A gente realmente não permitir que a gente tenha aberto essa janela de oportunidade e a gente finja que está fazendo novo, mas no fundo, a gente esteja apenas dando uma maquiada no que a gente sempre fez. Aí vai ser o pior dos resultados, acho que vai ser o mais triste de tudo. Então, não vamos deixar essa oportunidade passar para a gente oferecer uma educação que realmente faça mais sentido, tenha mais significado para os estudantes brasileiros. Sem dúvida nenhuma. Dentro dessa questão de aprendizagem do professor, de todas as competências gerais, acho que uma que é mais distante, ou seja, não sei se mais distante, mas talvez de difícil compreensão é a criatividade, né? Porque o que é ser criativo, né? Não é necessariamente ser inovador, o que é ser criativo? Fala um pouquinho disso, de criatividade, só para a gente trazer um pouquinho mais concretamente, que aparecem algumas dúvidas com relação à criatividade. Então, a questão é que muitas vezes até as crianças já têm uma criatividade inata, né? Mas o que acontece é que a escola tem matado a criatividade. A gente não só não desenvolve, quando a gente ainda extrai aquela que vem, né? Então, assim, na hora que os meninos começam a se manifestar artisticamente, por exemplo, ou começam a elaborar hipóteses lá na educação infantil, a gente começa a dizer, tá errado.
né? Não, não, não. O tronco da árvore tem que ser pintado de marrom. Olha aqui, o teto da casinha tem que ser um triângulo. E aí a gente começa a não permitir que eles façam outras viagens, né? Que eles possam pensar por outro ponto de vista. A gente vai encaixotando os pontos de vista e a possibilidade das pessoas de inventarem coisas ou de proporem novas coisas, né? E como você falou, não precisa ser original, mas pode ser uma outra alternativa para uma caixinha que já está lá estabelecida. Então, o que se pensa muito também é de uma criatividade associada a criar soluções, né? Muito a propor alguma coisa. Então, por exemplo, temos aqui um problema na escola. Os banheiros estão sendo depredados. Ok, vamos pensar em como é que a gente cria uma solução para o banheiro que está sendo depredado. Então, a gente pode pensar sob o ponto de vista da comunicação, como é que a gente faz uma campanha. A gente pode pensar do ponto de vista das artes, como é que a gente faz uma intervenção no banheiro para ele ficar mais bonitinho. A gente pode pensar do ponto de vista ali das ciências mais exatas, como é que a gente faz um novo projeto para a porta do banheiro ficar, sabe-se lá. Então, essa ideia de que a gente possa abrir espaço para esses meninos explorarem novas possibilidades, terem ideias, fazerem o tal do toró de palpite, né? Não, a gente já traz tudo meio formatado. Eu vou, às vezes, em aula de artes, mesmo do ensino médio, estão lá os moldes para os meninos desenharem molde. Quer dizer, como é que o menino vai ter criatividade se ele está engessado num molde? Né? Então, assim, muito julgamento na escola. Quem é que vai se expor quando é tão julgado? Tá errado, não pode ser assim, não é por aí, né? Você está muito espalhafatoso isso aqui, não pode se vestir dessa maneira, não pode se comportar desse jeito. Você é muito diferentinho aqui, já é vítima de bullying, de um olhar atravessado. Então, assim, a escola mesmo, fisicamente, ela é caretona. Né? Paredes brancas, cinzas, falta cor, falta vida, movimento. Isso tudo ajuda a desenvolver criatividade. Não é para ser publicitário, artista, não necessariamente, mas é isso. Encontrar novos jeitos de fazer as coisas. Tem uma pergunta específica sobre as 10 competências na educação infantil. Que acho que eu não sei se é uma dificuldade, acho que é a mais facilidade, porque ali está tudo preparadinho, né? E assim, se vocês pegarem os direitos ali os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né, na educação infantil, elas estão totalmente correlacionadas com as 10 competências gerais. Tudo está muito vinculado. E a educação infantil já ali nos seus campos de experiência, puxa, já oferece 1000 possibilidades para você trabalhar comunicação, relação, empatia, colaboração, né? O próprio brincar traz essa questão da criatividade, do lúdico, a própria questão dos meninos poderem investigar coisas, né? Estimula a criatividade, a curiosidade. Então, todo o currículo lá, a base da educação infantil, ela está muito conectada, já muito organicamente conectada às 10 competências. Basta a gente fazer esse cruzamento que vocês vão ver que está tudo lá previsto. Difícil é quando a gente entra no primeiro ano do ensino fundamental, que aí a gente vai para a caixinha, né? E mesmo na base do ensino médio, que eu já dei uma boa lida nela, né? Ainda você vê que já tem uma tentativa muito maior, até do que no ensino fundamental, de associar as competências gerais, mas às vezes ainda não se sabe muito bem, por exemplo, onde encaixa projeto de vida. Não se sabe muito bem onde que encaixa essa coisa de autoconhecimento. Tem até uma pergunta que fala do Fundamental 1, quando não teve na educação, não passou pela educação infantil. Ingressou logo no primeiro ano, que também não teve essas vivências, e ele tem uma vivência muito mais restrita no âmbito de casa do que da escola, que é um pouco o que você está falando. Ali a gente restringe, e se ela não passou por esse processo inicial, já vem mais limitado ainda, né? Mais limitado. E é super importante que esses primeiros anos do ensino fundamental ainda preservem o máximo de ludicidade, né?
para que de fato seja algo que dialogue com a cultura infantil, assim como também os anos finais, gente, né? A gente não pode botar os meninos naquela cadeira preso ali numa aula expositiva, aprendendo coisas que eles não têm a menor ideia do para que vão servir na vida deles, quando eles estão com tudo explodindo, né? Suas questões pessoais, suas relações, o mundo lá fora se descortinando para eles, e aí entra na escola, parece que passou por um túnel assim, né? Que o mundo real ficou lá fora e eu venho aqui usufruir desse negócio aqui, que eu não sei muito bem para que vai me servir, mas todo mundo está dizendo que é importante para a minha vida. Só eu que não consigo entender ainda qual é a importância, né? Então, é super fundamental mesmo que também essas vivências que o próprio aluno traz, né, que já dialogam muito com as competências gerais, que isso possa ser matéria-prima para muito trabalho dentro da escola. Tem outras perguntas que eu acho que a gente pode responder depois pelo Face, por causa da nossa hora a respeito que a gente tinha combinado da hora. Você quer fazer alguma consideração final? Eu quero fazer uma consideração final, porque eu estou muito emocionada. É que por conta da divulgação dessa palestra, eu entrei em contato com uma pessoa que eu não vinha há, sei lá, 30 anos, e uma Vitória. Ela mora lá em Brejões, no interior da Bahia. A gente brincava junto quando era criança. Depois, agora, eu descobri que ela é professora. E ela deve estar aí assistindo. Então, em nome, assim, eu me dirijo a uma Vitória, mas falando com todos os professores do Brasil, que basta a gente olhar para o aluno e realmente se conectar com o compromisso de promover o desenvolvimento deles para a vida, né, para que eles sejam capazes de dar conta dos desafios que eles vão enfrentar aí, que eles sejam capazes de construir uma sociedade melhor do que a gente construiu. Mas se a gente se conectar com esse sentimento, a gente vai ser capaz de passar aí, de superar todos os desafios que a gente tem de formação, de material, de infraestrutura, né? O mais importante é a gente estar conectado com esse foco. Antes de finalizar, mostrar para vocês um material. A gente tem esse material produzido pela Moderna, Base Nacional Comum Curricular, que vai ser disponibilizado em PDF também aqui pelo Face, para quem precisar do material, para ajudar escolas, municípios a entender um pouco melhor a base nessa transição. E tem um outro material também, que esse vai ser lançado até o final do mês, que é um material sobre a base, foi elaborado pela Fundação Santillana com a organização da Tereza Pérez do SEDAC, que aí ajuda também a entender um pouquinho e a organizar. Então esse aqui vai ser disponibilizado mais para o final do mês, que ele está ainda quase terminando de sair do forno. A gente está aqui com um exemplar ainda de avaliação. E queria agradecer muito a sua presença, Ana. Foi muito rico para mim também, um aprendizado, acredito que para todo mundo. Então, muito obrigada pela sua vinda, viu? Muito obrigada a todos que assistiram e a gente responde as demais perguntas pelo próprio Face, tá bom? Obrigada, boa noite. Querida.